Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa quarta aula deste módulo tratando sobre o artigo genérico, ou como quiser chamar assim, artigo categórico ou artigo como uma classe, que indica a ideia, né, de uma comparação entre categorias, entre classes ali dentro do que o argumento do autor está apresentando. E, enfim, na última aula a gente apresentou inclusive um texto mostrando como essa divisão, essa forma de apresentar uma classe, uma categoria, faz realmente a diferença na nossa apresentação, né? A gente falou, por exemplo, o texto de 2 João 1,9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então a gente mostrou como essa diferença entre uma classe e outra, e esse paralelo ali que foi mostrado exatamente no artigo, né, em como esse artigo foi mostrado, e como isso é apresentado gramaticalmente, textualmente, e como isso acaba enriquecendo a nossa apresentação, a nossa exposição, a nossa aula, o nosso estudo bíblico, quando a gente atenta para esses detalhes, né, que não são bem detalhes, né, só porque é um artigo, isso não significa que um artigo somente não faça diferença, pelo contrário, ele faz muita diferença, e mais do que isso, né, ele apresenta ali até mesmo um argumento textual, um argumento teológico, dizendo que aquele que não tem o Pai também não tem o Filho, né, como a gente fez lá ali a comparação. Se você ficou interessado, né, está nessa aula 4 aqui e não passou pela 3, volta um pouco aí, vai no vídeo 3 e dá uma olhada, no vídeo da aula 3 e dá uma olhada ali sobre o que a gente apresentou, tá bom? Beleza, falamos sobre isso, agora a gente quer um pouco já seguir no nosso texto, especificamente aqui na nossa tradução, nossa leitura e tradução, tá? Começando aqui com Apocalipse 13, versículo 18. Vamos juntos aí então. Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Vamos então aqui para a leitura. Rode he Sophia estin, ho ehon nun, psephisato ton, arithmon tu ferio, arithmos gar anthropo estin, kai ho arithmos autu, hexacosioi, hexeconta, hex. Vamos lá então. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vale a pena a gente dar uma olhada nesse texto. Não se preocupe que eu não vou resolver aqui a questão sobre o que é exatamente esse número da besta, né? Se ele é um chip, se ele é enfim, né? Se ele é um código de barras. Não é isso que eu vou discutir aqui, tá bom? A gente vai discutir sobre como esse texto pode fazer sentido a partir da sua análise, né? A partir da sua tradução e do que a gente pode entender aqui. Vamos lá. Rode, a palavra rode, ela significa aqui, certo? Então, aqui, he Sophia, ou seja, a sabedoria, sempre lembramos, né? Se você quiser lembrar o que é Sofia, você lembra de filosofia, tem a ver com sabedoria, o amor à sabedoria, enfim. Então, he Sophia, a sabedoria, estin, que é está. Então, aqui está a sabedoria. E aí ele vai dizer que sabedoria é essa? Como é que alguém tem sabedoria? Ho erron. E aí você lembra do ho erron. Aqui nós temos uma forma participial do verbo erro. Então, quando a gente tem o ho mais um particípio, então você deve lembrar que a gente tem essa construção que se apresenta como aquele que tem, certo? Então, ho erron, aquele que tem, uma forma participial.
Eu já até falei, né? A gente vai chegar nas formas participiais nos nossos vídeos aqui. E tem muita coisa ali também para tratar. Mas inicialmente pensando aqui, aquele que tem nun. Nun significa entendimento, certo? Entendimento. É uma palavra interessante para se considerar. Ho-ehon nun. Então, ho-ehon nun. Nun aparece essa palavra para entendimento. No Novo Testamento, ela aparece 24 vezes, certo? 24 vezes no Novo Testamento. É uma quantidade já um tanto considerável. E a palavra nun, entre outros significados, né? A gente tem aqui Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, nun, a palavra entendimento, como foi traduzido aí também em Apocalipse 13, 18. Às vezes tem algum entendimento, alguma referência, por exemplo, e que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Então, o texto a palavra, né, para nun, aí também está presente, aqui em 2 Timóteo 2:2. Na verdade, 2 Tessalonicenses 2:2. E a ideia do entendimento aqui foi traduzido como aqui não vos demovais da vossa mente, certo? Que não vos demovais da vossa mente. E aí o nono teve essa ideia de mente, às vezes de pensamento, de entendimento. Enfim, como você pode perceber, ela tem outras nuances também, tá? Então, aquele que tem entendimento, e aí ele diz, psephisato, melhor aqui em amarelo, psephisato, que é calcule, certo? Psephisato, calcule. Uma outra palavra que só aparece pelo jeito 2 vezes no Novo Testamento. Calcule aqui Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular? Lucas 14, 28, Jesus dizendo que esse homem, será que ele não calcula? Sim, ele calcula, né? Uma pergunta retórica. Para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir. Então, pelo jeito, somente em 2 passagens do Novo Testamento. Exatamente. Então, como você pode ver aqui, psephisato 2 vezes. No Novo Testamento é uma palavra que é um tanto rara, né, para nós. Ton arithmon, calcule o que? O número. E vale a pena a gente pensar aqui, por exemplo, ton arithmon, porque aí você vê a palavra arithmon, você lembra de aritmética, você lembra dessa ideia, né? Aritmética tem a ver com números, e é exatamente isso que a palavra arithmon significa, certo? Número. A palavra, na verdade, arithmon, ela vem da palavra arithmos, que é a sua palavra, que é a sua forma lexical, né? Nominativa, arithmos, número. Número do quê? Número do therio, o número da besta, certo? O número da besta. Por que gar? Pois arithmos estin. Então, porque é, ou seja, pois é número, ou seja, arithmos, antropo, número de homem. E aí ele diz, ora, né? Aqui ele traduziu Kai como ora para seguir a argumentação. Então, ora, ho arithmos, autu, ou seja, esse número é
E aí nós temos uma sequência aqui, hexacosioi, ou seja, 600, hexeconta, que é I60, hex, que é 6. Você vê essa forma aqui inicial, né? Hex, hex, hex. Você lembra, por exemplo, da palavra hexágono. Ou, por exemplo, hexacampeão. Que até o momento, né? O Brasil ainda não é, embora tenha tentado, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele não é. Enfim, pelo menos no futebol, né? Talvez em algum outro esporte aí. Mas hexa é a ideia aí de 6, certo? Então o número, quando você vê aí a forma como ele inicia, né? Hex. Normalmente essa aspiração, quando ela vai passar para o formato de uma palavra em português, né, originando uma palavra em português, a aspiração áspera acaba gerando aqui um H, certo? E, enfim, é uma observação que às vezes vale a pena, e isso é uma observação importante a se fazer, porque o grego ele precisa fazer sentido para a gente, né? Ele precisa, normalmente a gente precisa de um campo em comum para poder se discutir o grego. E às vezes a gente fica ali tão envolto a novas palavras, novos conceitos e tal, e a gente esquece às vezes de fazer as relações que são necessárias com aquilo que a gente já conhece, ou seja, com aquilo que a gente já tem no português. E essa é uma metodologia que a gente precisa ter quando a gente trata especialmente de grego, porque normalmente o grego é visto como uma matéria muito difícil, muito complicada e tudo isso e tal. Então a gente tem que facilitar ao máximo para os alunos para que eles não tenham tantas dificuldades. Sendo assim, quando a gente olha para hex, por exemplo, por que não lembrar de hexa, né? Por que não lembrar de 6? Por que não lembrar que esse prefixo ele dá origem a uma palavra nossa, né, no português? Então, sempre que você puder fazer, se você está assistindo esse vídeo, né, você provavelmente já tem estudado grego há um certo tempo. Se você assistiu todos os nossos vídeos, então realmente faz muito tempo que você está estudando grego. Então, vale a pena dessa forma você pensar em como você vai entregar o conteúdo que você tem aprendido, né? Como você vai transmitir isso para as pessoas. E lembre-se de ser muito, muito simples, sem ser simplista, sem ser simplório, mas ser simples, certo? Sem perder o conteúdo, mas também sem florear demais, como se costuma dizer, né? Sem criar muita, vamos dizer assim, expectativa sobre você mesmo. O seu papel é transmitir o conteúdo da palavra de Deus e nada mais, né? Transmitir o mínimo sobre você. Então a gente tem aí esse texto e a minha pergunta, como já tenho feito, né? Já que a gente já tem trabalhado aqui muitos artigos, qual palavra nesse texto que venha seguida, aliás, que venha com um artigo, qual palavra tem a ver com uma ideia de classe, que classifica algum indivíduo, algum objeto, qual palavra que vem com um artigo que pode ser entendida como uma classe, como uma categoria ou uma generalização. Ressofia será? Bom, ressofia você percebe que é uma expressão, ressofia, que tem a ver com a sabedoria. A gente até estudou sobre isso, né, quando a gente falou sobre a questão do artigo como ligando-se a um abstrato, certo? Com relação ao substantivo abstrato, fortalecendo a questão da qualidade daquele substantivo e tudo isso. Mas aí a gente tem Ho'erron. Ho'erron, aquele... Ho'erronun, aquele que tem entendimento. Então o que João está fazendo aqui? Ele está pegando uma classe. E que classe é essa? A classe dos que têm entendimento. Então, os que têm entendimento.
essa é a classe que ele tem em vista, certo? Essa é a classe em que ele está pensando. Então, por isso, ele está colocando aí os que têm entendimento. Calculem, aquele que tem entendimento, calculem o número da besta, pois é número de homem, tudo isso. Então, ele está pegando, ó, você faz parte dessas pessoas que cabem dentro dessa categoria, ok. Então, calcule o número da besta. E aí ele vai prosseguindo. Lembrando que esse artigo ele está categorizando, gerando uma classe, gerando uma categoria, ou apresentando uma categoria para que a gente possa fazer essa ligação aí. Beleza. Vamos aqui para o próximo texto. O texto é de Apocalipse 16, versículo 15. E ele nos diz o seguinte. Apocalipse 16, versículo 15. Idou erchomai hos kleptes Makarios ho Gregoron kai teron tahimatia autu hiname gymnos peripate kai bleposin ten asremusinen autu. Que ele diz então: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Vamos ver aqui então. Idou, que é eis que, erchomai, venho, hos, como, kleptes, e é como o ladrão. Então ele diz como vem o ladrão, né? A palavra aqui, ladrão, você lembra de cleptomaníaco, né? Kleptes vem de ladrão, certo? Cleptomaníaco, esse prefixo aí tem a ver com ladrão. Então ele diz, vem o ladrão, Makarios, bem-aventurado, Ho Gregoron, aquele que vigia, Kaiteron, e guarda, Tahimartia autu, as suas vestes, Rina, para que me gymnos peripate, ou seja, que não ande nu, kai bleposin, e não se veja, né? Ou para que, ele diz, né? Para que não ande nu e não se veja. Na verdade é só um me, mas que está ligado aos dois verbos, peripate, kai bleposin. Ten as remusinen, a vergonha, ao tu dele, né, ou a sua vergonha. Muito bem. Vamos entender aí onde estaria, na verdade, aquele artigo que pode nos estar chamando a atenção para uma classe, uma categoria. Qual palavra neste texto estaria ligada a um artigo e essa construção indicaria uma classe, a apresentação de uma classe, de uma categoria? Bom, você já pode estar olhando aí, Makarios ho Gregoron. Ho Gregoron. Kaiteron, né? Aquele que vigia e guarda, ou seja, aquele que vigia e guarda as suas vestes, né? Aquele que vigia e guarda as suas vestes é que é a categoria que se está sendo salientada aí. Então, há uma categoria aqui que ele está chamando a atenção para ela e ele diz que essa categoria é aquele que vigia e guarda as vestes. Ou seja, ele está chamando a atenção para essa categoria a partir desse Ho, como você pode perceber aqui. O Ho, Gregoron, Kaiteron, Ton, Rimartia, Autu, aquele que vigia e guarda. Então, aqueles que fazem parte dessa classe para a qual se está chamando a atenção, bem-aventurados são eles, certo? Para que não andem nus e não se vejam a sua vergonha. Então, com isso a gente percebe aí como esse artigo
ele tem o poder de criar, né, de mostrar, na verdade, essa categoria para nós e para a gente poder notar isso aí. Beleza, vamos prosseguindo aqui. No quadro que mostraremos, será possível então notar que as 7 categorias no artigo individualizante não são inteiramente distintas. Na verdade, elas estão relacionadas em grande parte do geral para o específico. Então, deixa eu só chamar a atenção para um ponto aqui, para que fique claro o que eu estou colocando, certo? Que quadro é esse? É esse aqui, ó. É o quadro da diferença entre um e outro, certo? Então, a gente tem aqui a diferença, por exemplo, entre a identificação simples, o anafórico, o renômio, por excelência, monádico, abstrato e deítico. O que se diz aqui com esse quadro, certo? Esse quadro mostra para a gente o seguinte. Primeiro, esses artigos aqui, tirando o deítico, né, que é a ideia de apontar e tudo isso, os outros acabam que se sobrepõem uns sobre os outros. Então aqui eu tenho o monádico e o abstrato, certo? Eles, de uma certa forma, acabam sendo por excelência também. E aqueles que são por excelência acabam sendo, de uma certa forma, de renome, porque são reconhecidos de alguma forma. E os que são de renome são anafóricos de alguma forma também, porque se eles são de renome, a eles já foi referido anteriormente de alguma forma. E ele sendo anafórico, e tudo isso aqui junto também, ele é finalmente de identificação simples, porque ele acaba sempre estando ligado a essa ideia de identificação, né? O artigo acaba sempre identificando ali o substantivo e tudo isso. Ok? Então, voltando aqui para a nossa explicação, cada artigo monádico é, em certo sentido, um tipo de por excelência, no sentido de que o único de uma classe é também o melhor de uma classe. Ou seja, o monádico, ele é único de uma classe, certo? Então, ele sendo único de uma classe, ele também é por excelência, porque se ele é o único, ele também é o melhor de uma classe, em última análise. Então, cada artigo também por excelência é também de renome. Por quê? Apesar de ele ser mais específico, ele é melhor conhecido por ser melhor de uma classe, certo? Então, o artigo de renome, o artigo por excelência, ele é de renome, porque se ele é por excelência, se ele é o melhor de uma classe, então, obviamente, ele vai ser bem conhecido, ele também terá renome. E todo artigo de renome, ou também chamado de familiar, também será anafórico. Por quê? Porque no sentido mais amplo possível, ele é mais específico que um artigo anafórico seria, certo? Então, o que se quer dizer com isso? Como eu coloquei, né? Aquele artigo de renome, em um certo sentido, ele já foi se referenciado antes. Então, por essa razão, ele também, de uma certa forma, é anafórico nesse sentido. E, por consequência, também será de simples identificação. Então, como eu coloquei aqui, nós notamos que as 7 categorias, nós estamos falando de 7 categorias, no artigo individualizante, não são inteiramente distintas. Na verdade, elas são relacionadas, como eu coloquei, em grande parte do geral para o específico. Então, só voltando aqui para ela e mostrando aqui, nós passamos do geral, aqui, da identificação, até o específico, né? Essa ideia do geral para o específico, certo? A gente vai, de uma certa forma, ali, fechando o cerco da definição. Além disso, o Daniel Wallace acaba apresentando também, na página 231 do seu livro, em português, né? Há um quadro muito instrutivo, certo? Sobre como encontrar e definir a categoria de um artigo. Ah, professor, então por que você não colocou esse quadro aqui, né? Porque eu acho que ele é um quadro muito valioso e que, especialmente, só explicá-lo aqui não faz muito sentido. O especial realmente, o ideal realmente seria que você adquirisse o livro, já tivesse o livro, acesso ao livro, e fizesse análise desse quadro sempre que precisasse dele, mostrando para você que o livro, certo, e a gramática grega,
ela precisa ser uma referência para você. Ela vai ser um elemento que você vai acabar sempre recorrendo a ele, certo? Então você precisa dessa referência. E o quadro lá da página 31, ele é uma referência para você e vale a pena você ter em mãos, tendo acesso ao livro também, tá bom? Eu não ganho nada com isso, tá? Não recebo nada da editora por conta disso, mas eu acho que é um livro valiosíssimo, tanto que eu estou aqui explicando, né, ponto a ponto, texto a texto, mas acho que é mais valioso ainda que você o tenha em mãos, tá bom? Grande abraço, obrigado pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser.